Nas profundezas sombrias da prisão, onde o silêncio é tão denso quanto o medo, existem presos que inspiram terror de uma forma que poucos podem imaginar. Estes homens não são apenas criminosos, são lendas de horror, cujas atrocidades deixaram uma marca indelével na psique coletiva da sociedade. Hoje, convidamos você a perscrutar um mundo sombrio e fascinante, onde suas histórias arrepiantes se desenrolam diante de seus olhos. Imagine a tensão no ar enquanto exploramos os rostos por trás dos crimes mais hediondos, aqueles que fizeram tremer tanto o público quanto seus próprios companheiros de cela. Se você pensava que sabia tudo sobre assassinos em série, prepare-se para descobrir as fases arrepiantes pelas quais esses monstros passam, revelando o que realmente está escondido por trás de seus olhares gelados. Não se atreva a desviar o olhar, e se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Número 10. Thomas Edward Silverstein. Thomas Edward Silverstein nasceu em 4 de fevereiro de 1952 em Long Beach, Califórnia. Desde muito jovem, enfrentou desafios que moldariam sua notória vida. Sua mãe, Virginia Conway, se divorciou do primeiro marido enquanto estava grávida e mais tarde se casou com Thomas Conway, que Silverstein acreditava ser seu pai biológico. Após o fim do casamento, Virginia se casou com Sid Silverstein, que adotou legalmente Thomas. Crescendo em um bairro de classe média, Silverstein era tímido e frequentemente intimidado. Virginia incutiu nele uma dura lição. Se ele voltasse para casa chorando depois de uma briga, seria punido por ela. Isso o ensinou a se defender, embora de uma forma que o levaria a uma vida repleta de violência. Com apenas 19 anos, Silverstein foi preso por assalto à mão armada, cumprindo 4 anos na prisão de San Quentin. Contudo, a sua breve experiência de liberdade durou pouco. Ele logo foi preso novamente, desta vez com familiares por vários assaltos à mão armada. Em 1977, foi condenado a 15 anos de prisão e acabou na penitenciária dos Estados Unidos em Leavenworth, Kansas. Aqui ele se associou à Irmandade Ariana, uma gangue neonazista conhecida por suas atividades criminosas violentas. Em 1980, a vida de Silverstein tomou um rumo mais sombrio quando ele foi condenado pelo assassinato de um presidiário chamado Danny Atwell, que supostamente se recusou a trazer heroína para a prisão. Essa condenação lhe rendeu prisão perpétua e o levou à transferência para o Presídio de Segurança Máxima da Unidade de Segurança Penitenciária Marion, Illinois, onde viveu sob constante vigilância. Sua vida ali foi marcada pela violência e mais infâmia. Ele recebeu sentenças adicionais de prisão perpétua por assassinar outros presidiários e até mesmo um oficial correcional. O mais chocante destes incidentes foi o esfaqueamento brutal do agente penitenciário Merle Cutts, orquestrado pelo próprio Silverstein com a ajuda de outros presidiários. No momento da sua morte, em 11 de maio de 2019, Silverstein havia passado 36 anos em confinamento solitário, solidificando sua reputação como um dos presos mais temidos do sistema prisional americano. Ele morreu devido a complicações após uma cirurgia cardíaca, deixando um legado de violência e brutalidade. Agora, esse prisioneiro na foto era conhecido como o Titã. Ele se elevava até mesmo sobre os oficiais mais durões, com correntes em volta da cintura que causavam medo até nos corações mais corajosos. As histórias sobre seus crimes passados eram tão terríveis que eram difíceis de acreditar. Número 9. Nico Allen Jenkins. Nico Allen Jenkins, nascido em 16 de setembro de 1986 em Omaha, Nebraska, é um nome que causa arrepios na espinha de muitos. Sua infância foi marcada pela violência e, após uma série de acontecimentos tumultuados, ele se viu preso por roubo de carro, cumprindo pena de pouco mais de 10 anos.
Infelizmente, os problemas de saúde mental de Jenkins não foram resolvidos durante seu encarceramento, deixando-o sozinho para lidar com seus demônios. Após a sua libertação, em 30 de julho de 2013, a falta de supervisão revelou-se catastrófica. Apenas 2 semanas depois de recuperar sua liberdade, Jenkins iniciou uma onda de assassinatos arrepiantes que abalou Omaha profundamente. Ele atraiu 2 homens, Ju Bana, 26, e Jorge C. Carriga Ruiz, 25, para uma área isolada sob o pretexto de um encontro. Num ato chocante de brutalidade, ele atirou na cabeça deles e os roubou, deixando seus corpos abandonados em uma van. Jenkins não parou por aí. Sua terceira vítima foi um colega preso chamado Curtis Bradford, que ele assassinou apenas um dia depois de tirar uma foto amigável com ele. O ato mais hediondo de Jenkins ocorreu quando ele atirou em Andrea Kruger, uma mãe de 3 filhos de 33 anos, com uma espingarda calibre 12, deixando-a sem vida na estrada. A natureza horrível de seus crimes foi capturada em gravações de vigilância que levaram à sua captura em 30 de agosto de 2013. Durante o extenso interrogatório, Jenkins fez uma confissão arrepiante, alegando que foi influenciado por um antigo deus serpente chamado Apus, acrescentando um toque bizarro a uma história já horrível. Seu julgamento foi um espetáculo de imprevisibilidade. Jenkins optou por se representar e agiu de forma errática, falando em línguas e rindo durante os depoimentos dos familiares de suas vítimas. Ele acabou sendo condenado à morte, provocando um debate renovado sobre o tratamento de presidiários com problemas de saúde mental no sistema prisional. Para muitos, Jenkins tornou-se um símbolo de terror, com ecos das suas ações repercutindo na comunidade e deixando famílias devastadas e em luto. Número 8. Alvin Francis Karpus Alvin Francis Karpus, nascido Alvin Francis Karpavicius em 10 de agosto de 1907. Foi um criminoso canadense-americano de ascendência lituana, cuja vida no crime começou ainda jovem. Os 10 anos, Karpus já andava com jogadores, contrabandistas e vários personagens obscuros. Sua entrada formal no mundo do crime aconteceu aos 19 anos, quando foi condenado a 10 anos de prisão por tentativa de roubo. No entanto, Karpus conseguiu escapar e juntou-se a outros presidiários para continuar sua vida no crime, incluindo uma notória associação com Fred Barker na penitenciária estadual do Kansas. Juntos formaram a infame gangue Barker Karpus, especializada em assaltos a bancos, sequestros e crimes violentos. Karpus rapidamente ganhou reputação por sua brutalidade, especialmente após o envolvimento da gangue no assassinato do xerife C. Roy Kelly, o que consolidou ainda mais seu status como uma figura formidável no crime organizado. O reinado de terror da gangue Barker Karpus chegou ao fim rapidamente em 1936. Após uma série de encontros violentos com as autoridades, sua captura foi amplamente divulgada, principalmente após o sequestro de Edward Bremer, que atraiu a atenção do presidente Franklin Roosevelt e intensificou a caça do FBI a Karpus e sua gangue. Depois de ser preso em 1º de maio de 1936 em Nova Orleans, Karpus enfrentou um julgamento rápido e foi condenado à prisão perpétua. Ele passou surpreendentes 26 anos em Alcatraz, onde se tornou um dos presos mais antigos, libertado em liberdade condicional. Em 1969, Karpus enfrentou um mundo que mudou dramaticamente desde que foi preso. Ele não era mais temido como um mestre do crime e lutou para se adaptar à vida fora dos muros da prisão. Eventualmente deportado para o Canadá, ele enfrentou desafios devido ao seu histórico criminal anterior, que o impediu de obter um passaporte. Em busca de uma vida tranquila, mudou-se para a Espanha, onde faleceu em 26 de agosto de 1979. Inicialmente considerado um suicídio, sua morte foi posteriormente determinada como causada por causas naturais, fechando assim o capítulo de uma vida definida pelo crime e pela notoriedade. Número 7. Charles Bronson Michael Gordon Patterson, popularmente conhecido como Charles Bronson,
nasceu em 6 de dezembro de 1952. Ele é conhecido por ser uma das figuras mais temidas da história das prisões britânicas. Sua história começa em uma infância tumultuada que lançou as bases para suas tendências violentas posteriores. Desde tenra idade, Bronson mostrou uma propensão para agressão, participando de brigas de rua que consolidaram sua reputação como um combatente formidável. Sua transição para o mundo do crime aumentou dramaticamente em 1974, quando ele tentou roubar uma agência dos Correios em Luton, armado com uma espingarda de cano cerrado. Bronson se viu envolvido em um violento tiroteio com a polícia, ferindo vários policiais antes de sua eventual captura. O julgamento que se seguiu mostrou não apenas o seu comportamento errático, mas também o seu total desrespeito pela autoridade. Ele interrompeu processos judiciais, agrediu guardas prisionais e exibiu explosões de raiva que lhe valeram a reputação de criminoso imprevisível e perigoso. Devido ao seu comportamento violento, ele foi considerado mentalmente instável e transferido para Broadmoor, um hospital psiquiátrico de alta segurança. No entanto, mesmo dentro dessas paredes, a natureza agressiva de Bronson persistiu ao agredir outros pacientes e realizar tentativas de tomada de reféns. Foi durante sua passagem por Broadmoor que ele adotou o nome Charles Bronson, inspirado no ator de Hollywood, refletindo seu desejo de ter uma personalidade mais significativa. À medida que a sua notoriedade crescia, também cresciam as medidas de segurança tomadas para o conter. Bronson foi transferido para várias prisões de segurança máxima, incluindo Parkhurst e Wakefield, sempre sob protocolos rígidos para lidar com suas explosões violentas. Apesar de enfrentar condições adversas, Bronson transformou seu confinamento em um caminho para a transformação física e a expressão criativa, escrevendo um livro intitulado Solitary Fitness, que ofereceu insights sobre sua vida e rotinas de exercícios. Sua infâmia culminou em 1998 com uma dramática situação de reféns no HMP Birmingham, onde manteve 2 presos sob a mira de uma arma, exigindo um helicóptero para sua fuga. O impasse durou horas, mostrando a audácia do caos que poderia ser criado mesmo em confinamento. Hoje, ele continua a ser um símbolo de desafio dentro do sistema prisional, deixando um legado que é ao mesmo tempo temido e fascinante. Número 6. Richard Lee McNair. Richard Lee McNair, nascido em 19 de dezembro de 1958, não é um criminoso típico. Sua carreira criminosa é destacada por uma série de ousadas fugas de prisão que lhe renderam um lugar na infâmia. A jornada de McNair no mundo do crime começou com um roubo fracassado que resultou em uma condenação por assassinato em 1987. Em vez de se resignar a uma vida atrás das grades, McNair ficou obcecado em escapar, demonstrando um talento notável para escapar da captura. Lenda, sua primeira fuga foi nada menos que um truque de mágica. McNair conseguiu se livrar das algemas usando apenas protetor labial e pura força de vontade. Embora tenha sido recapturado, esse feito inicial apenas alimentou seu desejo de liberdade. 4 anos depois, ele executou uma segunda fuga, navegando pelos dutos de ventilação como um fantasma deslizando pela noite. Mas foi a sua terceira fuga, em abril de 2006, que solidificou seu estatuto de mestre da evasão. Em um ato ousado, McNair se escondeu entre pilhas de malas postais usadas, deixando as autoridades perplexas. Quando um policial finalmente o avistou enquanto ele corria perto dos trilhos do trem, McNair foi rápido, inventando uma história sobre simplesmente se exercitar e alegando que estava hospedado em um hotel próximo. A sua capacidade de pensar rapidamente permitiu-lhe escapar novamente e até conseguiu chegar ao Canadá, onde continuou a fugir das autoridades. As aventuras de McNair chamaram a atenção das autoridades, colocando-o na lista dos 15 mais procurados do Canadá em várias ocasiões. No entanto, sua sorte acabou no final de 2007, quando um oficial observador reconheceu uma van suspeita, levando a uma perseguição que terminou com a captura de McNair.
Hoje, ele reside na ADX Florence, uma prisão supermax conhecida por suas rigorosas medidas de segurança, onde os presos passam 23 horas por dia em confinamento solitário. Apesar da sua situação atual, o legado de McNair como um astuto artista de fuga continua a capturar a imaginação de muitos, incorporando a noção de que alguns criminosos estão sempre um passo à frente da lei. Número 5. Charles Edmund Cullen. Charles Edmund Cullen é talvez um dos exemplos mais assustadores de traição numa profissão dedicada à cura. Como enfermeiro que trabalhou em vários hospitais de Nova Jersey, Cullen escondeu seus crimes horríveis por trás da confiança que advém do cuidado dos doentes. Ao longo de 16 anos, ele confessou ter acabado com a vida de 40 pacientes. Com 29 assassinatos confirmados, a ideia de que alguém encarregado de salvar vidas as estava realmente ceifando é uma realidade perturbadora que provocou ondas de choque na comunidade médica. O pesadelo de Cullen começou a se desenrolar em 12 de dezembro de 2003, quando ele foi finalmente preso, inicialmente enfrentando acusações de homicídio e tentativa de homicídio. A gravidade dos seus crimes logo se tornou evidente durante o interrogatório. Cullen confessou ter matado 2 pacientes no Somerset Medical Center e sugeriu ameaçadoramente que o verdadeiro número de suas vítimas poderia chegar a 40. O drama no tribunal se intensificou quando ele não demonstrou remorso por suas ações, até mesmo zombando do juiz durante o processo. Em abril de 2004, Cullen se declarou culpado de 13 assassinatos e 2 tentativas de homicídio, todos cometidos por injeções letais. Num polêmico acordo judicial, os promotores pouparam-no da pena de morte em troca de sua cooperação. Como parte deste acordo, Cullen concordou em ajudar a identificar mais vítimas, lançando luz sobre a perturbadora questão de como uma pessoa pode trair o juramento de não causar danos. Em 2 de março de 2006, ele foi condenado a 11 penas consecutivas de prisão perpétua e agora permanece encarcerado na prisão estadual de Nova Jersey, em Trenton, sem chance de liberdade condicional até atingir a idade de 443 anos. O seu legado serve como um lembrete sombrio da fragilidade da confiança em ambientes destinados a promover a cura. Número 4. Lucy Letby. Lucy Letby, nascida em 4 de janeiro de 1990, emergiu como uma das figuras mais notórias da história britânica recente. Agora conhecida como uma das mais prolíficas assassinas juvenis, sua carreira como enfermeira neonatal começou em 2011 no Chester Hospital, onde inicialmente recebeu elogios por sua dedicação e cuidado com bebês vulneráveis. No entanto, esta percepção foi rapidamente transformada quando um padrão perturbador de mortes começou a desenvolver-se na unidade neonatal onde Letby trabalhava. As preocupações foram levantadas pelo Dr. Ravi Gum, médico sênior do hospital, que notou um aumento alarmante nas mortes de bebês e nas graves crises de saúde relacionadas com Letby. Apesar das suas tentativas de alertar as autoridades hospitalares em 2015 e 2016, os seus avisos foram amplamente ignorados, resultando em consequências devastadoras para as crianças sob os cuidados de Letby. À medida que o número de mortos continuava a aumentar, os seus colegas começaram a notar um comportamento perturbador. Descreveram-na como desdenhosa e até hostil em momentos críticos, aumentando ainda mais o alarme sobre o seu possível envolvimento. Em maio de 2017, a polícia de Chester lançou uma investigação sobre incidentes alarmantes na unidade neonatal. Em julho de 2018, Letby foi presa, marcando uma virada significativa na investigação. Seu julgamento, que começou em outubro de 2022 no Tribunal Superior de Manchester, revelou evidências assustadoras contra ela. Notas manuscritas encontradas em sua residência mostravam uma autoimagem problemática, com Letby se descrevendo em termos duros.
Apesar de enfrentar 22 acusações, ela manteve sua inocência, afirmando que sempre se esforçou para prestar o melhor atendimento possível. A acusação apresentou um caso convincente, alegando que Letby tinha deliberadamente causado danos a pelo menos 12 crianças através de meios letais, como injeções de ar. Após um longo julgamento de 10 meses, em 18 de agosto de 2023, o júri a considerou culpada em 14 das 22 acusações. Ela foi condenada à prisão perpétua por cada crime, garantindo que permaneceria atrás das grades pelo resto da vida. O caso assustador de Lucy Letby deixou um impacto profundo na comunidade médica e no público, levando a uma reavaliação das práticas e protocolos no âmbito dos cuidados neonatais para evitar que uma tragédia tão horrível aconteça novamente. Número 3. Rodney Alcala. A vida de Rodney Alcala é uma comovente história de violência que começou em San Antonio, Texas, em 23 de agosto de 1943. Nascido Rodrigo Jacques Alcala, sua infância foi tumultuada, marcada por abandono e turbulência. Quando sua família se mudou para Los Angeles, a vida conturbada de Alcala continuou a ficar fora de controle. Ele se alistou no exército com apenas 17 anos em busca de um propósito, mas foi dispensado após um curto período devido a um colapso nervoso e subsequente diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Que papel desafiador! Apesar de seu passado perturbador, Alcala conseguiu apresentar uma fachada charmosa e carismática, que explorou para atrair mulheres desavisadas. Seguindo a sua paixão pela fotografia, adotou o pseudônimo John Berger em Nova York, onde prometeu oportunidades glamorosas a potenciais vítimas. Tragicamente, isso foi apenas uma armadilha. Entre suas primeiras vítimas conhecidas estava Cornelia Creel, de 23 anos, que foi brutalmente estuprada e estrangulada em junho de 1971. Outra vítima, Ellen Hoover, desapareceu em julho de 1977 após concordar em se encontrar com Alcala. Um encontro que lhe custaria a vida. As confissões arrepiantes de Alcala em 2012 confirmaram o seu envolvimento nos assassinatos de Cornelia Creel e Ellen Hoover. Entre outros, embora tenha sido condenado a 25 anos de prisão perpétua, as cicatrizes das suas ações persistem, assombrando as famílias e comunidades afetadas pela sua violência. Apesar da sua eventual captura, a escuridão dos crimes de Alcala continua a ressoar, deixando um legado doloroso que nos lembra dos perigos que podem esconder-se por detrás de um sorriso encantador. Número 2. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy continua sendo uma das figuras mais notórias nos anais do crime, espalhando terror nos corações, até dos presos mais durões. Sua infância foi marcada por um pai abusivo, o que abriu caminho para uma vida repleta de enganos e horrores. Após uma breve passagem pela prisão em 1968, Gacy evoluiu para uma existência muito mais sombria. Entre 1972 e 1978, tornou-se um predador, atraindo meninas para sua casa, onde cometeu atos de violência indescritíveis. A fachada de Gacy como empresário de sucesso e palhaço comunitário permitiu-lhe esconder os impulsos sinistros que espreitam sob a superfície. Quando as autoridades finalmente escavaram o terreno da sua propriedade, descobriram uma vala comum macabra contendo os restos mortais de 26 jovens, revelando a magnitude dos seus crimes hediondos. A investigação baseou-se fortemente em registros dentários e radiografias, tornando a identificação das vítimas um processo doloroso que ressaltou o horror das ações de Gacy. O seu julgamento em 1980 cativou a nação, revelando uma interação complexa entre as alegações de múltiplas personalidades e o retrato do procurador de um assassino calculista. Apesar das tentativas de Gacy de se apresentar como vítima de sua própria psicologia, as evidências contra ele eram esmagadoras.
Ele acabou sendo condenado por 33 acusações de homicídio, trazendo uma sensação de encerramento às famílias das vítimas, mas deixando uma marca indelével de medo na comunidade. O legado de Gacy continua a assombrar Norwood Park Township e as pessoas afetadas por seus crimes horríveis, lembrando-nos da escuridão que pode se esconder atrás de uma vida aparentemente comum. Número 1. Dennis Rader. Conhecido como o assassino BTK, ele nasceu no Kansas em 1945. Desde tenra idade, ele alimentou fantasias sombrias de torturar e assassinar mulheres, mas foi somente em janeiro de 1974 que ele infligiu um horror inimaginável a famílias inocentes. Suas primeiras vítimas foram a família Otero, Joseph Otero, 38 anos, Julie Otero, 33, e seus dois filhos, Joseph Jr. e Josephine, de apenas 11 anos. A brutalidade de Rader foi chocante. Ele amarrou, torturou e matou toda a família, marcando o início de uma série horrível de assassinatos que manteve a comunidade em estado de medo. O terror não acabou com os Oteros. Em abril de 1974, Rader atacou novamente. Desta vez visando Catherine Bright, de 21 anos, ele empregou seus métodos cruéis mais uma vez, amarrando-a e estrangulando-a antes de deixá-la para morrer. Nos anos seguintes, ele continuou o seu reinado de terror com vítimas como Maureen Hedge e Vicky Wegerle, mantendo ao mesmo tempo uma fachada de normalidade. Durante o dia, Rader era um membro respeitado de sua comunidade, servindo como presidente da Igreja Luterana de Cristo e líder dos escoteiros, escondendo efetivamente seu lado monstruoso sob um verniz de respeitabilidade. À medida que o número de vítimas aumentou, a pressão sobre a aplicação da lei intensificou-se. O desejo insaciável de Rader por atenção levou à sua queda em 2005, depois de enviar um disquete para uma estação de televisão detalhando sua próxima vítima. Os investigadores conseguiram rastreá-lo. Sua captura enviou ondas de choque por todo o país quando o homem por trás do infame apelido de BTK foi finalmente levado à justiça. Em uma conclusão assustadora, Rader foi acusado de 10 assassinatos e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje ele reside no Centro Correcional El Dorado, no Kansas, onde seu horrível legado vive nas mentes daqueles que viveram seu terror. Cada um desses criminosos é sem dúvida mortal. Qual desses prisioneiros você acha mais assustador? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!